Ok. Prosseguindo com o nosso estudo desse texto inspirador, que é o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, chegamos agora àquela passagem em que ele fala da criação dos evangelhos. Então, Geoffrey diz que enquanto ele estava recebendo as interpretações da Bíblia do mestre Polidoros e Surenos, e principalmente mais tarde, ele viu de forma clarividente os evangelhos sendo escritos. Talvez vocês se lembrem de que nós fizemos estudos no passado sobre a interpretação da Bíblia oferecida em textos de Geoffrey Hodgson, que recebia aquela inspiração principalmente do seu mestre Polidoros e Surenos, as interpretações do texto da Bíblia. Então, ele está se referindo a isso, que ele, naquele tempo, e mais tarde também, ele viu de forma clarividente, ele era um iniciado, uma iniciação superior. Nessa vida, como Geoffrey Hodgson, ele recebeu mais uma iniciação, possivelmente a quarta iniciação. Então, ele viu de forma clarividente um número de homens está escrevendo numa sala de aula, diversos numa mesa e outros em suas próprias carteiras. Cada um é responsável, não só por organizar diferentes partes da fonte original, mas também por apresentar, ainda que simbolicamente, os significados ocultos e místicos. Nós temos aqui uma informação muito importante, que os textos da Bíblia, como nós os conhecemos, ou pelo menos parte que nós conhecemos na Bíblia oficial, foram derivados de uma fonte original. Aqui não nos é dito qual é essa fonte original, mas muito provavelmente foi uma fonte absolutamente fidedigna, produzida por um ser extremamente elevado para ter certeza que os ensinamentos importantes do Mestre Jesus fossem guardados para a posteridade. Então, a fonte original dos textos dos evangelhos. Então, vocês sintam-se à vontade a qualquer momento para fazer alguma observação ou perguntas. Então, isso é feito relacionando os vários incidentes na vida de Jesus, de forma que uma verdade interior, atemporal e universal seja enunciada sobre o véu da alegoria e do símbolo, supervisionando todos eles a um sênior, o qual eles reconhecem como um sábio e cujas orientações eles aceitam e seguem sem hesitação. Então, um ponto muito importante para nós mantermos sempre em nossa mente, em nosso coração, é que, a partir dessa fonte original, foram preparados textos relacionando os vários incidentes na vida de Jesus, de forma que uma verdade interior, atemporal e universal seja enunciada sobre o véu de alegoria e do símbolo. Então, o importante nos evangelhos, ao contrário de que muitos leitores da Bíblia acreditam,
não é a história da vida de Jesus. Porque o que é apresentado no Evangelho são aspectos da vida de Jesus num formato que transmitam verdades interiores, atemporais e universais. A principal, diria eu, verdade universal, interior e atemporal é a vida que todos nós vamos seguir, o desabrochar do nosso ser de luz interior, do Cristo interior em nós, que vem a se manifestar. Então, isso é apresentado nos evangelhos. Então, uma sugestão: procurem sempre que estiverem estudando, lendo os textos bíblicos, principalmente o Novo Testamento, que eu acredito deveria ser a ênfase praticamente total daqueles que se dizem cristãos, deveria ser o Novo Testamento. Aquelas verdades que Jesus, o Cristo, veio para apresentar ao mundo. Então, o importante são as verdades interiores, atemporais e universais, que significam aquelas verdades que vão moldar a nossa própria vida, porque o interior é o interior em cada um de nós, é Cristo em nós, esperança de glória. Então, esse desabrochar do Cristo em nós é o objetivo dos textos bíblicos do Novo Testamento, aquilo que nos interessa, aquela apresentação do que é atemporal, universal na vida de Jesus, como é apresentado nos evangelhos. Continuamos, então? É importante que nós tenhamos em vista que não só a fonte estava disponível, mas a orientação de um sábio que supervisionava aquele trabalho de escrever aquilo que nos foi legado, que foi colocado para a posteridade nos livros conhecidos como os evangelhos. À medida que escrevem, eles comparam seu trabalho com os outros e ocorrem discussões gerais sobre como melhor seguir a orientação geral de seu líder. Ele aparece ocasionalmente, olha por cima de seus ombros, apanha uma folha ou duas do manuscrito, lê e comenta e sugere mudanças e acréscimos. Então, a preparação original dos evangelhos foi algo feito com muito critério, com muita dedicação e com a orientação do alto. E isso para permanecer para a posteridade, para ser útil. Muitos cristãos, talvez seguindo orientações não muito sábias de algumas igrejas, acham que o importante nos evangelhos é a vida de Jesus. O que está sendo dito para nós aqui, o importante são aquelas apresentações da vida de Jesus que têm um ensinamento por trás dela que são válidas para todos, por todos os tempos. E aqui, então,
para encerrar essa parte do aspecto da preparação dos evangelhos, nesse contexto, o clima é quente, o oceano, presumivelmente o Mediterrâneo, é visível, como também um longo cais curvo que lembra uma tentativa de restauração da cidade de Alexandria. Esses homens judeus, eu acho, diz Geoffrey Hodgson, vivem e trabalham numa parte oriental da cidade e não muito longe de sua periferia, onde, a não ser por algumas palmeiras e campos irrigados, começa o deserto. A impressão é que esse é um dos grandes centros de civilização e cultura mundial daquele tempo e do estudo oculto e de algumas formas dos mistérios. Então, Geoffrey Hodgson, com os seus dons muito especiais, identifica que aquele lugar de onde ele estava por meio dessa expansão de consciência que lhe permitiu voltar no tempo e observar quando os evangelhos estavam sendo escritos e da forma como eles eram preparados, ele fala que o local era provavelmente o Egito. Notas sobre mantras, ditada pelo mestre Polidoro Issurenos, o instrutor de Geoffrey Hodgson. Os mantras saturam os corpos físicos e superfísicos com o pensamento e o poder de Deus. Meu Deus, como isso é importante! Então, os mantras são práticas que nos foram legadas por grandes sábios que identificaram aqueles sons mântricos capazes de saturar os nossos corpos físicos e superfísicos com a inspiração interior, que ele chama o pensamento e o poder de Deus. Não é um Deus lá em cima, é o Deus que está entronizado no âmago de nosso ser. Então, o que nós temos sempre que procurar fazer é manifestar aquilo que está no âmago do nosso ser, que está escondido pelo nosso corpo físico, pelos nossos corpos físicos, e que servem como um instrumento para nós expressarmos o divino em nós. Elimine todos os outros pensamentos, torne os veículos e a consciência pessoal operando neles, subservientes e responsivos aos pensamentos da deidade e à influência da alma. Então, vamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que anseia se manifestar do interior dos interiores em nós. Unifique todos os veículos num organismo harmonizado, físico e superfísico. Reduza a resistência da personalidade ao ego, ao eu superior, e de tamas guna, ou seja, as vibrações mais pesadas, mais materiais, à influência da mônada ego. O ego aqui é o eu superior. Isso é como sintonizar a corda de um instrumento musical para que ela produza exatamente a nota certa. Então, o Geoffrey Hodgson, seguindo as instruções do mestre Polidoro Issurenos, nos diz que existe uma nota musical
divina no nosso interior. E isso, então, nós podemos pensar nessa nota divina como o pensamento e o poder de Deus em nós, que nós queremos e devemos sempre fazer um esforço para nos abrirmos, para sermos instrumentos da manifestação do divino em nós. Esse é o objetivo de nossa vida, nos tornarmos instrumentos para o divino em nós, que é o divino em todos os seres. Agora, assim como um músico vai aperfeiçoando cada vez mais a sua habilidade de tirar os sons exatos, harmônicos do seu instrumento, e o nosso instrumento é o nosso eu exterior, é um instrumento para o eu interior, Deus em nós. Então, quanto mais nós praticarmos na meditação, nos abrirmos ao divino em nós, nós seremos como músicos muito afinados, muito habilidosos, que tiram a nota mais apropriada, mais harmônica para expressar a música das esferas que está dentro de nós. Alguma observação, pergunta? Agora, mestre Moria falando do trabalho da fraternidade. Geoffrey Hodgson menciona de forma muito natural o seu dom muito avançado. A noite passada, fora do corpo, enquanto dormia, tive a experiência de ver o mestre Moria sentado a uma mesa, muito concentrado num trabalho que estava projetado e indicado num quadro. Então, imagine a capacidade avançada de Geoffrey Hodgson, primeiro para ter autorização para visitar o mestre Moria em sua residência. Ver o que ele estava fazendo. Isso aí é um privilégio muito especial, que só é concedido a discípulos muito avançados. Como eu sugeri anteriormente, é provável que ele tenha recebido a quarta iniciação nessa vida como Geoffrey Hodgson. E nós vamos nos lembrar que, nas partes iniciais desse trabalho, mestre Polidoro Issurenos diz que o Geoffrey Hodgson começou o seu contato com o ocultismo há 8.000 anos atrás no Egito. Então, ele não é um neófito qualquer. Então, já está trabalhando profundamente com a ajuda dos mestres, provando, portanto, que vem galgando, com o passar dos séculos, degrau após degrau, na escada rumo à luz. O mestre Moria está ativando certas forças e movimentos que terão efeitos em várias direções. Alguns deles não apontando para a direita, como um ângulo, mas diretamente para a sua frente em vários ângulos. Que beleza o Geoffrey Hodgson ser capaz de ver algo que os olhos comuns não podem ver. Ele está vendo direcionamento de forças feitas
pelo mestre Moria. A fraternidade, eu percebo agora, não tem que reagir a qualquer circunstância do presente, porque a fraternidade a conhecia antecipadamente e estava planejando com muita antecedência aquilo que está acontecendo agora. Isso resulta do conhecimento matemático específico, totalmente profundo de certas forças e desenvolvimentos produzidos pelas pressões irresistíveis exercidas ou liberadas dentro do cosmos e de suas partes, resultando irrevogavelmente em expansão. Que, que dom especial de ser capaz de visualizar em planos que vão muito além do plano físico o que o mestre Mori estava fazendo e ser capaz de interpretar aquilo que mestre Mori estava fazendo e ver essas forças em ação no universo, que nós, se tivéssemos o privilégio de ver mestre Moria trabalhando, só veríamos o físico, não seríamos capazes de ver aquilo que está além do físico, as forças que ele estava comandando e direcionando. Então, o mundo não está à deriva como um náufrago. O mundo está sendo orientado na medida em que o karma e a grande lei de causa e efeito e de independência das pessoas, cada indivíduo pode escolher pintar e bordar ou direcionar a sua vida para o alto, para aquilo que viemos fazer nesse mundo. Aprendermos, como filhos pródigos que somos, as lições necessárias para podermos voltar para casa, para a casa do Pai Celestial. O que significa voltar para a casa do Pai Celestial? Termos cumprido com a nossa missão nesse mundo, nos tornando mestres de sabedoria. É essa a nossa missão. Nós não viemos para o mundo material como turistas, para ver como é bonito a Terra e quantas coisas maravilhosas aqui existem. Não, nós viemos para a escola da vida, para nos tornarmos mestres de sabedoria. Agora, instruções para aspirantes. Induza a condição de discipulado aos seus veículos inferiores. A pureza da aura é muito importante. Você não deve admitir nenhum pensamento, sentimento, palavra ou ato que não seja perfeitamente puro. Isso nós sabemos que não é fácil, o que significa que nós deveríamos manter uma atenção de estado meditativo durante o dia, constantemente direcionando a nossa mente, mas principalmente os anseios do nosso coração para o nosso trabalho espiritual. Então, pureza da aura é muito importante. Você não deve admitir nenhum pensamento, sentimento ou palavra ou ato que não seja perfeitamente puro. Nós sabemos como isso é difícil. Não deve ver nem ouvir o impuro. Isso
Eu não diria que é missão impossível, porque o mestre está dizendo e o Geoffrey Hodgson registrando que deve ser feito. Então, é possível, mas é algo que deve engajar toda a nossa alma. Não deve ler o impuro, nem mesmo o criminoso. Esses, a partir de agora, não devem ter nenhum lugar em você a não ser para o trabalho. Se estivermos engajados em buscar alguma forma de ajuda para os nossos irmãos, aí a história é diferente. Somente então você pode buscar e pedir o poder do Mestre sem medo de profaná-lo, porque para ajudar aqueles que estão trilhando o caminho e porventura pedem a nossa ajuda, ou nós estamos numa condição de ajudar, nós vamos precisar da força do Mestre, da sabedoria do Mestre. Então, nós entraríamos em sintonia com o nosso Mestre para que ele possa nos inspirar para que possamos ser úteis àqueles que precisam de ajuda. Ainda que para os homens a realização da iluminação pareça estar muito distante, em reinos além da prisão do tempo, a iluminação para todos está aqui e agora, dentro deles, como um fato vivo, um poder de realização. Vamos parar aqui um momentinho e vamos procurar ver as implicações disso. Então, o mestre está dizendo, por meio de Geoffrey Hodgson, que a iluminação para todos nós está aqui e agora, dentro de cada um de nós, como um fato vivo, um poder de realização. Nós simplesmente temos que abrir a nossa consciência para a nossa alma, que está sintonizada com o alto, com o divino. A alma é um veículo do alto. Então, nós temos que nos abrir para o alto por meio da nossa alma, que é a nossa mente superior e o corpo búdico e átmico. Então, nós temos que nos abrir para o alto para que possamos saber o que é esperado de nós. Como é que nós podemos fazer isso? Somente em meditação, meditação profunda. Quando alcançarmos essa sintonia com o alto, nós poderemos, então, durante o dia, o mais frequente possível, pedirmos ajuda do alto. Sempre que estivermos numa situação difícil, numa situação que a gente não sabe exatamente o que deve fazer, não precisa abrir uma Bíblia, não precisa pegar o telefone e pedir ajuda para alguém que a gente acha que seja sábio. Nós temos que aprender a pedir ajuda ao nosso mestre interior. Existe um ser de luz em cada um de nós. Esse ser de luz está à nossa disposição. Nós precisamos pura e simplesmente nos lembrar do nosso ser de luz e promovermos essa sintonia com o alto por meio dele ao longo do dia. E isso tem que começar na nossa meditação matinal. Aí nós vamos ter a lembrança, a força e a prática de como nos abrirmos para o alto, em vez de estarmos só focados no mundo exterior, no mundo material, nós nos voltarmos para o alto
pegarmos aquela sintonia, deixar que a vibração do nosso eu superior passe a conduzir a nossa personalidade, que a personalidade torne-se um verdadeiro veículo dócil, obediente ao ser de luz que está em nós. E aí o mestre diz: dentro de seu arquétipo existe um Buda inteiramente formado, ainda que parcialmente oculto. O segredo de sua própria iluminação é a presença em seu interior deste Buda que você será. Vocês acreditam que se tornarão um Buda um dia? Vocês estão aí, meu Deus do céu, mas ah, isso aí é tão hipotético, tão distante, mas o caminho sempre começa com o primeiro passo. O primeiro passo nessa jornada é nós acreditarmos no que o mestre nos ensina. E o mestre nos ensina que o segredo de sua própria iluminação é a presença interior deste Buda que você será. E esse Buda já existe em nosso interior, ainda que esteja parcialmente oculto, para uns mais parcialmente do que outros. Então, é, esse primeiro passo que nós temos que dar é aceitar que o nosso verdadeiro ser é um ser de luz, é um Buda que está desabrochando em nosso interior. E quanto mais nós nos sintonizarmos com esse Buda em nosso interior, mais nós apressamos esse processo de desabrochar do ser de luz em nós. Assim, com os olhos do pensamento e da vontade, olhe para dentro e perceba a sabedoria incorporada que é você mesmo. A sabedoria incorporada que é você mesmo. O Buda que que você é na eternidade e que vai se manifestar nos mundos do tempo. Então, esse é o primeiro passo. Acreditarmos no que o mestre nos ensina a nosso respeito. Pode parecer assim fantasioso, ah, meu Deus do céu, eu vou me tornar um Buda. Pode ser que não seja amanhã, mas está escrito e o mestre está dizendo, e vai depender do nosso engajamento nesse trabalho do desvelar do Buda, do ser de luz interior em cada um de nós. Viva diariamente, cada hora em sua presença, até que o pensamento e a vontade combinem-se para dar à luz, no interior de seu ser, o Buda que seu ser interior consiste. Que o seu ser interior consiste. Não é algo hipotético que daqui a várias encarnações vai ocorrer. Não. O Buda já está em nosso interior, aguardando intensamente, com grande anseio, que nós venhamos a cooperar, o nós, a nossa personalidade. Então, nós vemos o alto e o ser em nosso interior revestido pela nossa personalidade material, que tende a ter interesses materiais e não se sintonizar com o ser de luz no seu interior.
e, com isso, atrasando, demorando muito mais tempo para que o nosso ser de luz se manifeste em sua plenitude. Então, viva diariamente, cada hora em sua presença, até que o pensamento e a vontade combinem-se para dar à luz o seu interior, de seu ser o Buda que seu interior consiste. Visualize que você está vivendo agora a vida de Buda, movendo-se entre os homens como fazia o Senhor. É, talvez seja algo interessante vocês pegarem o catecismo budista ou qualquer livro a respeito da vida do Senhor Buda e lerem para procurarem se sintonizar mais rapidamente com o seu ser de luz. Porque Siddhartha Gautama, aquele que se tornou o Buda após a sua prática de meditação profunda, profunda, ele foi um ser humano como nós, um, um ser com um histórico, mas era um ser material até que meditou por bastante tempo debaixo da árvore de Bodhi e depois alcançou a iluminação e se tornou um Buda. Isso, o nosso instrutor está dizendo que nós devemos seguir esse exemplo e começar a visualizar que nós já estamos vivendo a vida de Buda, movendo-se entre os seres humanos como fazia o Senhor Buda. Uma carta para um aspirante. E a carta, o texto diz: se você está seriamente considerando o caminho do discipulado de um mestre de sabedoria e sente-se inclinado a isso, desenvolva o hábito de oferecer cada aspecto do trabalho aos mestres, e assim mesmo a um deles como um servo dedicado e devotado. Em outras palavras, o nosso instrutor está nos ensinando, se nós queremos seriamente fazer progresso, e progresso rápido na vida espiritual, nós temos que oferecer cada aspecto da nossa vida, do nosso trabalho aos mestres e oferecermos a nós mesmos como um servo dedicado a um deles. Então, o nosso divino instrutor está passando a bola para nós. Vocês têm agora a orientação, depende da determinação, do anseio da alma de cada um de vocês, de seguir esse caminho acelerado rumo à iluminação. A maior dádiva para os aspirantes. Um dos maiores, no sentido de mais favorável presentes do karma para o aspirante na senda da santidade, levando-o ao adeptado, é a provisão de circunstâncias de vidas especialmente apropriadas para a realização dessas aspirações. Será que nós temos as circunstâncias de vida especialmente apropriadas para a realização dessas aspirações? Nós aprendemos a meditar. Nós meditamos todos os dias, ou quase todos os dias, quando não temos alguma coisa que nos perturbe. E nós temos as circunstâncias apropriadas para nos dedicarmos a esse grande objetivo,
nós tivemos acesso a a um grande volume de escritos, de livros, literatura teosófica, budista, cristã, que é extremamente facilitadora para a nossa jornada. Então, mais e mais, nós vemos a luz que nos chama e que começa a fazer despertar a nossa luz interior. Temos circunstâncias de vidas apropriadas. Então, vamos realizar a nossa aspiração de alcançarmos a luz e nos tornarmos portadores da luz. Na vida oculta, privilégios, posições e favores recebidos do exterior, ainda que recebidos com gratidão, são bem menos importantes do que as mudanças ocorrendo no interior. O que está ocorrendo em você? É a pergunta de maior importância e nunca mais premente do que quando favores e preferências lhe são concedidos. Porém, nós temos que, ao sentir que nós estamos recebendo muitos favores e preferências, temos que imediatamente pisar no freio do ego, para que o orgulho não aflore e não estrague, não venha a estragar o bolo. Alguém gostaria de falar um pouco do que poderia estar ocorrendo conosco naqueles que sentiram o chamado, que decidem-se a prosseguir? O que está ocorrendo em você, com você? Então, ninguém se aventura, vamos continuar. Oh, Ah, tinha que ser um rapaz aqui corajoso. então, o que está ocorrendo? No meu caso, eu venho observando que o tempo que nós temos, a gente joga tudo para. A gente tem que corrigir os erros. Nós temos. Isso quem vai fazer é Deus. Já está tudo pronto, né? Tudo está pronto. Então eu devo largar isso. Devo largar tudo. E parar de sacrificar ou crucificar esse corpo, que me ajuda a ter o tempo de meditação, o tempo de observar a mente superior, os insights, pensar assim, do divino. Porque, como foi falado um pouquinho mais atrás aí, em pequenas coisas você pode observar como nós somos ajudados. Parece que foi tudo dado mesmo. A gente não acredita. Pequenas coisas você tiver capacidade aí, ou baixar a bola, igual tu fala, né? A gente pode perguntar: é bom eu fazer isso? É isso As mesmo. respostas vêm, e é esse trabalho que precisa acreditar que tudo já foi dado. Eu acredito que é isso. E é difícil, porque a gente quer corrigir tudo, quer fazer tudo, quer mandar. Então eu não entendo que algo maior, seria Deus, ou todos os trabalhadores, me ajudam a todo momento, para que eu volte para Deus. Isso. Eu acredito que é isso. Muito bem, Dorival. Muito obrigado por compartilhar o seu sentimento, aquilo que você sente, que você vê.
a respeito do que está ocorrendo com você, o que provavelmente está ocorrendo com todos nós é aquele brinquedo de cabo de guerra. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, para ver quem é que tem mais força. O ego puxa para baixo, o nosso ser de luz, o nosso Buda interior puxa para cima, e vai depender de nós decidirmos que nós somos o eu superior ou nós somos a personalidade, o pequenino eu. Então, nesse cabo de guerra, vai vencer aquele em quem nós colocarmos o nosso interesse, a nossa dedicação. Eu sou isso e é aí que eu vou dedicar toda a minha vida. Nós sabemos, todos nós sabemos como ocorrem circunstâncias no dia a dia que são tramadas pelo pequenino eu, pela personalidade, para permanecer na sintonia do mundo material. Ah, quantas coisas boas que tem aí, aquela receita que eu li, eu vou preparar hoje, aquele restaurante maravilhoso, esses meus amigos, é maravilhoso estar na presença dele, a gente conta muita história, isso, aquilo. Então, o pequenino eu, o ego inferior, está sempre nos querendo manter na sintonia do mundo material. Nós temos que ter muita força interior para conseguirmos fazer um jogo de judô, né? Nós usarmos a força do adversário para permanecermos em pé. Então, nós temos que usar a força do ego para fazer tudo no mundo que nós temos que fazer, dos nossos muitos afazeres, fazermos com amor, com dedicação, o mais bem feito possível, para o benefício dos outros, não é para o nosso benefício, para o nosso orgulho, é apresentar ao mundo, às pessoas que nos cercam, benefícios de todos os tipos, coisas materiais e a nossa presença, o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso amor é para o benefício deles. Então, nós temos que mostrar que o eu superior, o Buda em nós, está guiando a nossa vida. E isso requer muita concentração, requer que, ao término da nossa meditação matinal, nós venhamos a oferecer todas as nossas ações do dia para o benefício de todos os seres. E conceda-me a graça, Senhor, de estar sempre consciente que eu sou um instrumento de tua paz, que eu possa ser um portador da luz, do amor, da harmonia para todos os seres. Então, nós deixamos de ser aqueles que estão pegando as coisas do mundo para satisfazer a sua própria vida, em pessoas que vão utilizar tudo o que está ao redor e no seu interior para o benefício de todos os seres. Vai ser uma grande mudança de perspectiva de vida. E uma das coisas mais difíceis que nós sabemos para a nossa vida espiritual, persistência, permanecermos naquela sintonia
com aquele objetivo ao longo do dia. É tão fácil para nós, poucos minutos depois da meditação, esquecermos já o espírito da meditação, que é a entrega a Deus, ao nosso ser de luz. Então, nós temos uma grande batalha pela frente, mas o nosso mestre já disse: você vai ganhar essa batalha. Vai depender de você quanto tempo você vai demorar para que o seu ser de luz vença as forças retrógradas da personalidade. Mas você vai vencer. Obrigado, Raul. Pois não. Continuamos, então? Raul. Denis. Não, Raul, pode até parecer que é um pouquinho fora desse aspecto que você está abordando, mas assim, na minha percepção, tem uma analogia grande. Eu, assim, na minha observação hoje, sabe, da minha vida, do que está à minha volta, das oportunidades que eu tenho, né, do meu processo de vida como um todo, né, o acesso que eu tenho aos estudos através das leituras dos livros, através das reuniões, a condição de vida efetiva em todos os aspectos econômico, de pensamento, de sentimento, de emoção. Eu, assim, eu observo que a gente tem uma condição tão absurdamente privilegiada em relação à maioria das pessoas, que eu fico assim me perguntando, sabe, se esse incognoscível, esse Deus, esse absoluto, não está me testando para ver qual é a minha capacidade que eu tenho de compartilhar assim tantas dádivas que ele está me fazendo ser merecedora, né? Que eu sempre acho que eu não sou. Hoje eu vivenciei um fato que, se fosse assim, talvez, não vou extrapolar muito, há 5 anos atrás, eu teria saído da casinha, eu teria batido boca, eu teria tido uma discussão horrível. Eu estava indo num compromisso que eu tinha com um advogado, eu estava estacionando o meu carro, eu estava dentro do meu carro ainda, dentro, porque eu estava pegando a documentação e tudo para sair, veio uma moto e, assim, gratuitamente bateu no meu carro. Não estragou muito, mas estragou. E uma coisa tão sem sentido, porque ele tinha tanto espaço para ele estacionar. Eu saí e só falei assim, mas assim, o que que motivou o senhor a fazer um negócio desse? Uma coisa tão sem propósito. Olha aqui o que o senhor fez com o meu carro, né? Ele falou, não sei, estou chateado, não sei o quê, não sei o quê, pererê, estou com essa moto aqui velha. Assim, sabe? Uma coisa tão... Se fosse uma outra época, eu tinha batido boca com ele, eu tinha desabado em cima dele. O que que eu tenho com a sua vida, e pererê? Mas, assim, naquele momento, sabe, me deu uma compaixão tão grande por uma criatura que está no nível, assim, tão pequeno de percepção. Tudo bem, é uma coisa material, mas quem se permite fazer um dano material gratuitamente, sem uma lógica, né? Sem nada, ele faz qualquer coisa, né? Então, aí eu saí, como eu estacionei meio longe, eu fui caminhando e pensei, gente, tanta coisinha que a gente vai vivenciando assim no dia a dia da vida da gente, que a gente fica pensando que são testes para ver realmente se minimamente isso que a gente se propõe a introjetar no nosso viver, se a gente está sendo capaz de fazer isso, né? E assim, eu acho que o maior disso, e eu gostaria de ouvir a sua percepção, né? Se isso não faz parte de um grande teste para ver o quanto a gente pode ser
sei lá, generoso, compassivo, compreensivo, entendeu? E não está revidando tudo, né? Em função dessa percepção que a gente acredita que a gente está tendo o privilégio de estar cultivando dia a dia no nosso viver através desses momentos tão ricos, tão profundos, e assim, que toca tanto o âmago do nosso ser e que faz tanto eco para a gente, né? Como assim, olha, é esse caminho que eu quero seguir, né? É essa luz que eu estou buscando, né? É esse, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? Isso, muito bem, muito bem. É, minha querida irmã, você mostrou esse desabrochar que está ocorrendo com todos nós, em diferentes ritmos, e os seres de luz veem tudo, mas eles veem não só o exterior, veem o interior de cada um de nós. E os seres de luz são como professores de uma grande escola. Todos nós estamos nessa grande escola da vida, em que nos são dadas oportunidades de aprendizado para o constante desabrochar do ser de luz em nós, e de tempos em tempos nós temos que fazer prova. Então, a prova são esses testezinhos que você, um deles foi esse que você descreveu para nós. É, ainda bem que você passou no teste. Às vezes a gente não passa no teste, porque a força da personalidade em nós, de tantas vidas e tantos anos nessa vida, até que a gente consegue começar a controlar a personalidade, entronizar o ser de luz e deixá-lo no comando de nossa vida, a gente já caiu muitas vezes. Todo mundo pode olhar para o seu joelho psíquico e ver que ele está com muitos arranhões. Então, faz parte da nossa vida as oportunidades, as lições para o progresso e os testes que de tempos em tempos ocorrem para que a gente tenha certeza que estamos no caminho certo, porque se tornar um mestre de sabedoria é, é o que está escrito nos registros acásticos para cada um de nós, mas vai demorar um pouquinho mais do que a gente gostaria que fosse. Por quê? Porque nós temos que passar em muitos desses testes. Esse teste que você falou aí é talvez um teste assim mais leve, para o qual você mostrou excelente atitude, passou no teste, mas virão testes mais rigorosos. E à medida que a gente vai superando os testes, mais e mais luz começa a brilhar do nosso interior de uma forma muito natural. A gente vê como natural coisas que antigamente, meu Deus do céu, mas que boba é ela fazer isso, deixar esse camarada sair sem pagar nada. Enfim, nós, há um par de décadas atrás, talvez, agiríamos de uma forma bem mais típica do egoísta normal do nosso mundo do que do ser que está desabrochando o seu ser de luz interior. E tudo que ocorre em nossa vida é por nossos méritos. É tudo meritocracia no nosso mundo. A lei do karma é uma lei universal.
O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente está plantando sentimentos de aprender a ser um ser melhor para trazer benefícios para os outros. Eu quero me iluminar para ser um portador da luz. Então, esses objetivos altruístas que nós temos, acende a luzinha do alto que diz ela está preparado. Vamos mandar mais é, oportunidades para desabrocharem mais e mais até chegar no momento das iniciações. Então, vamos estar seguros que nós estamos na sala de aula da escola da vida e vamos fazer um esforço muito grande para manter durante o dia aquela alegria, entrega que a gente consegue quando está meditando. Estender a meditação durante o dia nas nossas atividades corriqueiras é um grande teste. Nós vamos ficar um pouquinho desapontados conosco. Puxa vida, mas eu me esqueci disso, eu dei uma patada naquele camarada, eu respondi à altura. Responder à altura, será que isso faz parte de um buscador da luz? Então, o que mais importa é a determinação. Eu me determino a buscar a luz. Eu serei um portador da luz. Eu serei como os santos que só trazem benefícios para os outros. Porque isso está em meu interior. Eu simplesmente vou deixar o meu ser de luz desabrochar, se manifestar. Vou controlar a danadinha da minha personalidade, que quer pintar e bordar. Chega, essa idade, essa era passou. Agora eu sou um estudante do mestre e eu vou passar no teste. Continuamos? Obrigada, Raul. Pois não, querido. Raul? Pois não, Benha. Ah, é o seguinte, eu tô, eu estou no celular, então eu não ouvi muito bem algumas coisas, mas eu estou fotografando. O Raul, é o seguinte, você falou rapidamente aí sobre a raridade que é se ver uma luz no astral ou aura, alguma coisa no início. Você falou sobre isso? Não, querida, eu não falei sobre luz do astral, eu não falei em ver luz. Alguns poucos felizardos mais avançados conseguem, durante a meditação, ver uma luz que até pode inspirá-los, dar dicas para o seu dia a dia, para as suas práticas espirituais, mas isso é um privilégio que a gente tende a conseguir alcançar esse privilégio bem adiante no caminho. Ainda bem que o seu ser de luz falou em luz, mas não fui eu, foi o seu ser de luz que falou isso. Obrigada. Continuamos, então? O que está ocorrendo em você? O silencioso desabrochar da misteriosa
flor da vida dentro da alma. Olha o que nós estamos falando. A flor da vida dentro da alma. Seu crescimento em beleza e fragrância, em delicadeza e sensibilidade. Essa é a experiência de grande importância, o verdadeiro sinal de progresso espiritual. Nós tendemos a almejar estar recebendo instruções diretamente do mestre. Que o mestre apareça para nós não só em meditação, mas durante o dia e vá nos levando pela mão pelo caminho que nós devemos percorrer. Pode ser que algo nesse sentido, de uma forma bem mais branda do que eu estou falando agora, ocorra em estágios avançados do nosso caminho. Mas, no momento, o que a gente tem é que sentir aquela luz interior, dar vazão ao nosso anseio pela luz, pelo alto, pelo amor, pela grande harmonia e, quem sabe, um sentimento de total absorção no todo, isso vai ocorrer. Mas é tudo mérito nosso. Nós vamos alcançar isso, mas nós devemos nos lembrar que somos nós os responsáveis por deixar a flor do nosso jardim desabrochar com os nossos cuidados. Achar que a luz vai cair do alto porque acha que nós somos bonitinhos, que isso ou aquilo, qualquer bobagem que a gente possa pensar em termos de personalidade, não é meritocracia. Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente doa para o todo, mais a gente recebe. Por quê? Porque nós somos todos um. O que existe é o grande Cristo interior que se expressa por cada um de nós. Então, nós temos que criar as condições para que a luz interior se manifeste e nós venhamos a expressar o divino em cada situação de nossa vida. A responsabilidade é nossa. O silencioso desabrochar da misteriosa flor da vida dentro da alma, seu crescimento em beleza e fragrância, em delicadeza e sensibilidade, essa é a experiência de grande importância, o sinal verdadeiro de progresso espiritual. Agora, conselhos a aspirantes de um grupo oculto dado pelo mestre do Geoffrey Hodgson. A aspiração para aproveitar ao máximo essa encarnação é muito importante para vocês e para o bem da humanidade. Parece que ele está falando conosco, hein? Será que ele não está falando conosco, na verdade? Portanto, essa aspiração deveria ser mantida em seu maior grau de influência sobre seus motivos e atitudes para com a vida. Meu Deus do céu, nós merecemos uma grande graça, ele está falando para nós. O despertar de vocês e a aceitação da sabedoria antiga são também indicações de influência monádica, principalmente sobre a mente. Que maravilha! Nesse particular, na medida em que suas vidas ocupadas permitam, e sem colocar excessivas restrições sobre seu modo de vida,
favor considerar a conveniência de promover a organização do seu conhecimento de teosofia, estudar mais um pouquinho, estruturar melhor o nosso conhecimento de teosofia. O futuro ocultista precisa ter suas ideias, conhecimento e pensamento organizados numa progressão ordenada e sistemática. Dessa forma, toda imprecisão e, com ela, a vã especulação pode ser evitada. Maia. Verdade, verdade, verdade é o Deus e a meta. Falsidade, delusão, ilusão é o diabo e o inimigo. Então, já separamos luz e trevas. A verdade é o único objetivo. A falsidade, fake news, é irrevogavelmente renunciada, denunciada, abjurada para todo sempre. Realidade, realidade, realidade deve ser sempre a vontade e o brado do ocultista: dê-me o real, principalmente a respeito de minha vida. Maia, nosso maior problema é ensinar aos estudantes a não serem enganados pelas aparências. Oh, meu Deus do céu, como a gente tende a ser enganado pelas aparências. Como a gente cai em contos de vigários, não só aqueles que fazem a gente perder dinheiro, mas perder tempo em antros de escuridão, ser desviados do caminho. Então, é muito importante que a gente não seja enganado pelas aparências, pelas atrações da vida. As atrações devem ser as atrações da alma, as atrações do alto. O aspirante deve estar sempre atentamente em guarda contra a mínima falsidade de pensamento, incorreção de dedução e erro na conclusão. É uma aula de lógica, hein? Sua mente não deve acolher nenhuma lama mental, deve ser clara, perfeitamente translúcida para a verdade. Mentiras deliberadas mancham a mente. Erros inconscientes a obscurecem. A personalidade do eu torna impossível a percepção impessoal exata da verdade. Então, o nosso instrutor aqui está nos alertando para o fato de que tudo depende de nós. Nós teremos dois caminhos à nossa disposição, de luz e trevas, de verdade e ilusões. E como nós sabemos que o mundo exterior está cheio de vãs promessas, fake news, e agora com inteligência artificial nas mãos daqueles inimigos da humanidade, mais amigos do bolso, nós temos que estar muito atentos. Nós precisamos nos manter na vibração da luz, que é a vibração da verdade. De agora em diante, pensamento, mente, consciência, palavra falada e escrita, claros como cristal, devem ser a meta. Pensamento e fala verdadeiros são os mais importantes, porque uma inverdade falada é refletida na mente
como capacidade para o erro que pode trair a razão. Uma mentira dita produz uma fraqueza correspondente na mente e cérebro, tornando o sujeito ao erro, à maia e à dedução errônea. O karma se acrescenta a isso. Eu assumo que todo mundo aqui já entrou numa academia de musculação e fez bastante exercício para os braços, para as pernas, para isso, para aquilo. E nós sabemos que quanto mais exercício a gente faz, mais força a gente dá para o nosso caminhar, para o nosso trabalho com os braços. Então, da mesma forma como o nosso corpo se fortalece, ou depois de uma doença que a gente passa na cama, em casa ou no hospital por um par de semanas, a gente se levanta como um velhinho de 85 anos que caminha com dificuldade, hein? Então, a gente tem que aprender a exercitar a verdade em nossa mente, em nossa vida, porque a gente passa a atrair aquilo que a gente usa a maior parte do tempo. Se a gente consegue trazer para o nosso dia a dia aquela vibração da meditação matinal, o nosso dia a dia será muito mais gratificante no sentido espiritual do que se nós deixarmos correr, sermos levados pela vibração das massas, daquilo que a gente vê e ouve na televisão, nos grupinhos, no comércio. Então, nós temos que tomar a decisão. Qual é o caminho que eu quero tomar? Aonde eu quero chegar? Se eu quero ter uma musculatura espiritual, não sei como é que é isso, mas eu acho que é cabível essa imagem. Uma musculatura espiritual, nós vamos ter que fazer exercícios espirituais. E quanto mais a gente faz, mais natural a gente começa a expressar a luz, a espiritualidade, a amorosidade. Isso se torna natural para nós. Inclusive, a escolha de nossas companhias, porque a gente absorve do ambiente, das pessoas ao nosso redor, aquela vibração. E essa vibração passa a afetar a nossa alma também. Uma mentira dita produz uma fraqueza correspondente na mente e cérebro, tornando o sujeito ao erro, à repetição de mentiras, a maia e a dedução errônea. E o karma se acrescenta a isso. A gente coloca na nossa mochilinha kármica mais peso para levar para a vida. Estamos chegando à nossa hora. Eu acho que poderíamos usar os minutos restantes para trocarmos ideias, conversarmos um pouco. Alguém gostaria de trazer alguma sugestão para o grupo? Que tela bonita, quantos nomes bonitos aqui. Alguém gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta, alguma
algum esclarecimento? Raul, fan- Aham, muito fantástico. O que eu achei fantástico foi esse na parte do maior dávida para os aspirantes. Na vida oculta, o que está ocorrendo em você. Meu Deus do céu, que, que oportunidade de você medir você, né? Eu achei fantástico. E onde você, aqui logo em seguida, ele dá um sinal espiritual, né? Diz aí, uma silenciosa, misteriosa flor da vida, delicada, fantástico, né? Poxa, o que nós precisamos fazer é correr atrás disso, né? A todo momento. Não tem outro jeito. Que essa lição foi fantástica. Eu gostei demais desse pedacinho aqui. meu querido irmão, todos nós, né, tivemos o privilégio de ter acesso a uma literatura muito rica, a encontros muito esclarecedores, a oportunidade de pescarmos aqui e ali é, obras de arte, de pensamento, de sentimento, mas o mais importante é o que nós fazemos com isso. Vamos deixar que entre por um ouvido e saia pelo outro? Ah, que coisa bonita, eu concordo. Ou vamos pegar e interiorizar aquilo que a gente aprende para nos tornarmos mais ricos? Se nós queremos ser seres de luz, temos que trazer a luz para a nossa vida. Ela já está em nós. É só deixar ela se desabrochar. É, nós temos, durante a meditação, muitas inspirações, muitos sentimentos nobres, maravilhosos. O que a gente precisa se determinar é trazer o espírito da meditação para a nossa vida diária, trazer aqueles ensinamentos que a gente lê, que a gente ouve, para o nosso contato com as pessoas. Como um sorriso desarma e acende a luz das pessoas com as quais nós estamos nos dirigindo pela primeira vez. Então, vamos nos tornar seres de luz, ainda que a luzinha possa ser ainda um pouquinho tímida, mas vamos deixar a nossa luz brilhar, porque, por incrível que pareça, ao contrário do que diz a sabedoria popular, que a gente dá, a gente perde. Mas com as coisas espirituais, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Nossa, não é possível. Quanto mais a gente dá espiritualmente, a gente sorri, a gente faz boas obras, mais luminosos e dadivosos nós nos tornamos. Obrigado, Raul. Pois não, meu querido irmão. Encerramos, então? Então, vamos encerrar agradecendo aos mestres que nos inspiraram, que nós possamos estar sintonizados com a luz do alto e a luz interior
que estão constantemente à nossa disposição para que nos tornemos portadores da luz. Uma grande dádiva para o ser humano se tornar um portador da luz. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Boa noite, Boa meu noite, irmão, obrigado. minhas